Nós vamos falar de um homem que foi muito abençoado pelo Senhor, que é o Abraão. Então aqui 13:1 diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te, te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eu hei de te dar a ti, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas, e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Amém? O que nós vamos aprender com Abraão aqui? A vida financeira de Abraão, porque nós temos que quebrar isso, porque é cristão e não pode ser abençoado na vida financeira, não pode ter dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que Abraão era rico. A palavra de Deus diz que o Senhor abençoou ele de maneira que ele não poderia contar, depois que ele se apartou de Ló. Então, e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Muitas pessoas pensam que dinheiro e espiritualidade não podem andar juntos. Mas a Bíblia mostra que Deus abençoou homens fiéis também na área financeira. Porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Quem abençoa é Deus, quem dá a vida é Deus. Então, a Bíblia Sagrada mostra que Abraão foi um homem rico, generoso, obediente e totalmente dependente de Deus. É que às vezes a gente não consegue, hoje, estar totalmente na dependência de Deus, que nem Abraão. E a palavra de Deus nos ensina que com a vida de Abraão, antes de qualquer coisa, quem que ele colocara primeiro? Deus. Quem que ele buscava primeiro? Deus. E é o que nós temos que aprender. Então, a prosperidade de Abraão não era apenas para conforto pessoal, mas era para cumprir um propósito. Porque o Senhor, Ele pode abençoar a nossa vida financeira de maneira sobrenatural. Mas qual que é o nosso propósito?
para que você quer ter uma vida próspera, abençoada em questão de dinheiro? Qual que é o teu propósito com aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos? Aí sim, a partir daí, o Senhor pode fazer. E Abraão prosperou porque obedeceu. Em Gênesis 12, 1 e 4, fala assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Porque família é propósito do Senhor. Então, Deus mandou, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele foi, não sabia o que ia acontecer, o que esperava ele. Ele tinha um processo. Ele foi abençoado, aqui no versículo 13, com muitos gados, mas antes dele ser abençoado, ele saiu como? Entende? É o processo. E às vezes Deus fala para nós, ó, vai que eu vou te abençoar. Faz isso na sua vida financeira que eu vou te abençoar. A prosperidade, não estou falando somente de dinheiro, mas a prosperidade, ela alcança todas as áreas da nossa vida. A financeira, a familiar, a sentimental, é todas. A prosperidade do Senhor. Você é feliz com aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Assim ele falou para Abraão. Não foi fácil, olha, ele ficou rico assim. Não, ele passou por um processo. E muitas das vezes nós vamos passar pelo processo. Mas nós temos que confiar. Que foi que Abraão fez. E o princípio aqui, a obediência abre portas que o dinheiro sozinho nunca vai abrir. Porque não é só o dinheiro. Não adianta ter o dinheiro se você não tem Deus. Mas quando tem Deus, e você cumpre ali o princípio de obediência a Deus, e o seu dinheiro tem um propósito, que é abençoar o reino de Deus, o Senhor fará. O Senhor vai mover. A obediência abre portas que o dinheiro sozinho nunca vai abrir. Muitas vezes Deus testa a nossa fé antes de liberar a provisão. Antes de liberar a provisão. A fidelidade, obediência, mesmo sem entender tudo. Não estou entendendo o que o Senhor quer, mas eu escolho obedecer. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, assim como Abraão não sabia. Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te abençoar. Ele não questionou. Ele pegou o que era dele, pegou ali a esposa dele e foi para uma terra que ele não sabia. Ele confiou no Senhor. Ele confiou. É fácil confiar? Não. Porque a confiança em Deus, você vai ter que dar o passo sem enxergar. Andar pelos olhos da fé. Eu vou, mas eu não sei, o Senhor sabe. Se você crer, você verá a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Então, Abraão, ele entendia que a fonte de tudo era Deus. No capítulo 14, no versículo 22 e 23, diz assim, ó. 22 e 23. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantai a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ele disse que ele não queria roubar nada o que era de Deus. Então ele ali foi o primeiro dizimista a ofertar, a dizimar, falar, não, eu quero abençoar. Isso nasceu no coração de Abraão. O Senhor me abençoou, o Senhor me trouxe até aqui. Eu quero abençoar o reino, eu quero entregar. Eu não quero pegar nada que não é meu. E eu quero entregar, de alegria, voluntário, porque entendeu que Deus é o dono do ouro, da prata e de tudo. É um princípio que nós temos que entender. O que nós temos não é nosso.
Nós somos administradores daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós somente somos administradores daquilo que o Senhor colocou. O carro que a gente anda não é nosso. A casa que Ele nos deu não é nosso. O nosso salário de todo mês não é nosso. E quando Ele está nos abençoando com o salário ou com o lucro, para quem é empresário, da tua renda, vou colocar na sua mão, eu vou te abençoar. 90% é teu. 10% você tem que devolver. Eu vou devolver os 10%. Eu não vou dar o dízimo. Dízimo a gente não se dá, devolve. E oferta nós plantamos. Só que o Senhor, Ele requer um coração obediente, voltado ao reino dEle. Porque muitas das vezes nós dizimamos ou ofertamos assim, vai faltar. É o que o diabo quer que a gente pense, que vai faltar. Mas não vai. Porque Deus é um Deus que supre a nossa necessidade. Essa é a verdade. Porque se nós estamos sendo abençoados é porque Ele nos abençoou. Tudo é para Ele, tudo é dEle. Então nós temos que entender isso. Não, eu vou abençoar o reino de Deus porque eu quero, porque eu tenho prazer em abençoar a casa de Deus, o reino de Deus. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Ele quer a nossa obediência. O Senhor não precisa. Mas a casa, onde nós alimentamos, onde nós pagamos aluguel, água, luz, precisa. E o Senhor vai levantar mantenedores da obra com amor no próximo, com amor na obra. Porque se nós temos amor na obra, nós somos abençoadores da obra. Amém? Nós temos que entender o princípio. Então Abraão, ele não colocou a sua confiança nas riquezas. Ele sabia, o ouro vem e vai, mas Deus permanece. O dinheiro ele vem e vai, que naquela época era ouro, né? Hoje, o dinheiro vem, mas ele vai. E o dinheiro mal administrado, só vai. Só vai. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, Ele acrescentará. Não tem, em primeiro lugar, ou separa as primícias, tudo aquilo que vem na minha mão. Chegou primeiro, eu não vou primeiro lá fazer as contas de que eu tenho que pagar. Primeiro eu vou colocar Deus, porque quem manda é Deus. Quem opera o milagre é Deus. Quem abre portas é Deus. Então nós temos que entender isso. E o princípio, quem faz do dinheiro o seu Deus, perde a paz. Dinheiro é bom, ótimo, é abençoador? Sim, quando ele não é o seu Deus. Quando ele não é o seu Senhor. Quando ele não manda em você. Porque hoje o que acontece? As pessoas têm dinheiro por ter dinheiro, acham que pode tudo, pode comprar tudo, pode fazer tudo. Mas o dinheiro, se você coloca o teu coração no dinheiro, e o dinheiro sem propósito e sem Deus, você perde a paz. Infelizmente, você perde a paz. Então, quem faz do dinheiro o seu Deus, perde a paz. Quem faz de Deus a sua fonte, nunca fica desamparado. Porque a gente está buscando aonde? Na fonte. Está difícil a vida financeira? Está difícil as lutas? Está difícil as batalhas? Mas Deus é a fonte. Nós buscamos em Deus e Deus nos fortalece e a gente consegue prosperar. Porque nós temos Deus, que é a fonte de tudo. Deus é a fonte de tudo. Então nós temos que colocar o Deus em primeiro lugar. Dinheiro é somente uma ferramenta. Não é o nosso Senhor. Ele é ferramenta para você abençoar vidas. Mas não é o nosso Senhor. Então, Abraão, ele era generoso. Aqui em Gênesis, capítulo 13, no 8 e no 9, diz assim, Disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, ele foi generoso. Poderia ter escolhido o primeiro lugar? Ele poderia ter o direito de escolher primeiro? Sim. Mas ele deu
a prioridade para quem? Para Ló. E Ló, ele viu, não com os olhos de fé, não colocando Deus, que é o provedor de tudo. Ele olhou o que os olhos via. E o que os olhos vai ver? Essa terra aqui, nossa, olha que bonito, verdinha, as campinas, tá tudo pronto. Nossa, eu vou para cá. E Abraão falou, escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha o coração de Abraão. Estava na riqueza? Não. Olhava com os olhos humanos? Não. Porque ele sabia que mesmo a terra, a outra, que olhando aos olhos naturais, fosse uma terra inferior, o Deus que ele servia podia fazer essa terra virar muito mais do que aquilo que Ló escolheu. Então, não é sobre o lugar. Quando você tem Deus, as pessoas podem chegar perto de você e falar, não vai investir aí não vai virar. Porque está olhando com os olhos naturais. E nós esquecemos que nós temos que pedir para Deus, Senhor, abre a minha visão, como o Senhor abriu do Eliseu. Que ele via ali nas montanhas, cavalo de fogo e anjo, e via. Quando Deus abriu os olhos dele, ele viu tudo isso. Que ele não estava sozinho. O nosso problema é que nós queremos ser racionais demais. É olhar com os olhos humanos. E esquece que Deus pode fazer tudo. Que você pode olhar aonde a pessoa falou para você, não investe ali, porque ali é terra seca. E o Senhor te dá uma direção, vai ali porque eu vou te abençoar. É eu que te abençoo, é eu que faço a terra ficar frutífera, é eu que vou te dar, é eu que vou prosperar. Então não é humano. O nosso socorro não está em homem, está em Deus. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós buscamos isso, Senhor, eu confio em Ti, ainda que os meus olhos não vê, ainda que os meus olhos humanos não vê, abre os meus olhos espirituais que eu possa ver. Pensou? E o Senhor abre os teus olhos e você olha assim, tem anjos guerreando, porque tem anjos guerreando a nosso favor, batalhas travadas. E nós não vemos, porque estamos só com o olho no problema, só com os olhos naturais. Começa a se conectar com Deus. Senhor, me mostra. Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Eu não quero ver como os olhos humanos, mas eu quero ver com os olhos espirituais. Porque se eu ver com os olhos espirituais, eu creio que o Senhor vai abrir porta. Onde a porta está fechada, a porta vai abrir. Porque Deus é Deus que abre portas. E se Ele falou para você que Ele vai fazer, Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir. Nós temos que trazer isso que perdeu. A igreja tem se perdido de tanto problema nesse mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos aqui só de passagem. Nós perdemos a visão do reino, do céu. E nós não podemos perder isso, porque é o Senhor que nos deu. E nós estamos aqui para fazer a obra, para cumprir propósito nessa terra. Para cumprir propósito que vem dele. E aqui então diz que Abraão, ele era generoso, mesmo tendo o direito de escolher primeiro. Abraão deixou Ló escolher. Isso mostra um coração livre da avareza. Pessoas generosas vivem debaixo de portas abertas. Quanto mais generoso nós formos, mais o Senhor vai abençoar. Quanto mais a pessoa dá prioridade, escolhe. Escolhe para onde você quer ir. Nós não podemos. Olha como que Abraão era. Nós não podemos brigar. Ô Ló, vem cá. Nós somos irmãos em Cristo. Nós não podemos brigar não, Ló. Eu te trouxe comigo. Mas eu não te trouxe até aqui, Ló, para mim te abandonar, para mim te deixar. Por causa dos nossos pastores que estão brigando. Faz assim, Ló. Vamos aqui, olha aqui. Você não está vendo diante de você, Ló? Quanto terra tem aqui para nós? Nós vamos brigar para quê? Escolhe um lado que eu escolho o outro. Um coração generoso, desprendido. Pensou primeiro em Ló. Deus se agradou. Um homem generoso, cumpre princípios, obediente, com amor ao próximo. Gente, não vai prosperar? Vai. E muito, e assim somos nós.
ajudar pessoas, semear, compartilhar, apoiar a obra de Deus. A prosperidade de Abraão, ela tinha propósito. E em Gênesis 12:2 fala assim, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor fala para nós, você é uma bênção, eu escolhi você. Cada um de nós. Cada um de nós. Deus não abençoa apenas para acumular. Deus abençoa para transbordar. Não é para acumular, é para transbordar. Não é só para você. Não vai abençoar só a sua vida. Vai abençoar a sua, de quem está ao redor. E a quem você vai abençoar. O dinheiro com propósito. A verdadeira prosperidade, ela alcança outras vidas. Já viu prosperidade sem abençoar outras vidas? Não tem. É uma vida infeliz. Tem só para juntar, só para acumular. E só. Só isso. O que Deus pode colocar em nossas mãos, que não vai parar apenas em nós? Para nós refletir. A pergunta, o que Deus pode colocar em suas mãos, que não vai parar apenas em você? Pensa aí, o que Ele pode colocar na tua mão? Qual que é o propósito que você tem se Ele te abençoar? Já pensou nisso? Qual que é o propósito? Qual que é o destino do dinheiro? Abraão, ele construiu altar antes de construir riqueza. Em Gênesis 12, 7 e 8, fala assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente te darei a esta terra. Abraão ali edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel, e amou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar do Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aonde ele ia, o que ele fazia? Construía um altar. Para quem? Para o Senhor. Aonde ele ia, ele chegava, o que ele fazia em primeiro? O altar. É assim nas nossas vidas. Aonde o Senhor te mandar, o que você vai fazer primeiro? Primeiro Deus. Primeiro é para Deus. É isso que a gente aprende com Abraão. Ontem preparando, e Deus me deu essa ministração, eu falei, o que eu vou levar sobre vida financeira, Senhor? Tem tantas coisas, mas eu não quero levar uma palavra porque eu quero levar. E ele somente falou Abraão. Falei, Abraão. Nós temos muito que aprender com Abraão. Muito mesmo. Então, antes de falar de bem, a Bíblia fala dos altares de Abraão. O princípio, quem prioriza a presença de Deus, aprende a administrar qualquer bênção. Vou repetir de novo que isso é forte. Quem prioriza a presença, que é Deus, a presença de Deus, aprende a administrar tudo que Ele coloca em tuas mãos. Tudo. Quando nós colocamos, Senhor, eu valorizo, eu honro a tua presença. Honrar a presença, não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de honrar com louvor, com a adoração, com a oração, com o amor ao próximo, com o amor a ti mesmo. Eu estou falando de um todo. De um todo. Porque nós chegamos na igreja, a primeira coisa é entregar o nosso louvor. Senhor, recebe nosso louvor, a nossa adoração. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. É honra. Eu estou entregando o meu melhor. É honra ao Senhor. Então nós devemos honrar. E assim, Ele priorizou a presença de Deus. Ele não negociou a presença de Deus. Ele priorizou. E assim nós temos que fazer. Sem altar, a riqueza vira orgulho, o dinheiro domina e a ansiedade cresce. Não temos a presença de Deus. Sem a presença de Deus, estamos perdidos. Sem a presença de Deus, a riqueza, todo o dinheiro que você... Não estou falando que você não vai ter dinheiro, pode até ter. Mas o dinheiro não vai te trazer alegria nenhuma. O dinheiro vai te trazer orgulho. O dinheiro vai deixar você soberbo. Porque Deus está longe. Mas olha a diferença quando Deus está próximo. Quando você coloca Deus, quando você prioriza Deus, existe direção, existe sabedoria, porque o Senhor vai te dar. E existe o equilíbrio. O equilíbrio.
Olha, Deus te dá tudo. O que você precisa, o que eu preciso, Ele dá. É a sabedoria, o equilíbrio e a direção. Quando nós temos Deus por perto, Ele fala, não vai aí. Aí nosso coração já não se alegra de ir para aquela direção. Aí você fala, será que é comigo? Não, é Deus te direcionando. Aí não vai não. Não vai não. Vai fazer igual o Ló, não. Foi lá para os olhos naturais e foi parar lá em Sodoma e Gomorra. Né? E aí, depois Abraão teve que resgatar ele ainda. E por amor a Abraão, ele foi resgatado. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E a nossa intenção. E a intenção do Abraão era boa. Porque ele priorizou. Então, Abraão nos ensina que a prosperidade sem Deus é vazia. Mas a prosperidade com propósito, ela vai glorificar o Senhor. Porque ela tem um propósito, ela tem um destino, ela tem uma direção. Gente, que alegria. Quando a gente fala isso, fala assim, nossa, nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é a nossa direção. Em nome de Jesus, que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Nós estamos passando, nós não vamos permanecer, porque Ele vai dar a direção. Porque Ele vai nos direcionar. Então nós temos que confiar no Senhor. Então, mas a prosperidade com propósito glorifica o Senhor. Deus deseja levantar pessoas. Claro que Deus deseja. Pessoas fiéis, equilibradas, generosas e maduras financeiramente. Generosas. Porque quando Ele procura, Ele deseja. Eu vou levantar isso. Porque às vezes você está lá no seu quarto, às vezes não. Quem ora, tem intimidade com o Senhor, você está lá orando, os teus olhos carnais estão falando assim, meu Deus do céu, só na misericórdia do Senhor para fechar esse mês. Aí você coloca diante de Deus, Senhor, para mim é impossível, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Nada. E quando nós colocamos isso diante do Senhor, o Senhor vai falar claramente, confia. No último minuto você vai ser honrado. No último minuto Deus vai prover. Porque a gente passa, você viu que Deus faz aquele teste? Vamos ver. Aí, se você confia, agradece a Deus, fala, eu sei que o Senhor sabe, o Senhor vai abrir. Mas se você começa a blasfemar? A bênção que você ia receber, você não vai. Porque em vez de agradecer e confiar, você fez o quê? Blasfemou. E começou com palavras... Ah, nada na minha vida vai para frente. Porque todo mundo vai para frente, menos a minha. Começa. Deus vai se agradar disso? Claro que não. Deus se agrada daquilo. Eu confio. Meus olhos não estão vendo. Mas eu não preciso ver, Senhor. Eu preciso confiar e obedecer. E eu creio que o Senhor vai fazer. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Porque Ele é Deus que faz. Ele é Deus que faz. Então Ele deseja procurar essas pessoas. Deus não entrega recursos para quem não tem estrutura espiritual. Como o Senhor vai te entregar? Porque às vezes nós pedimos. E o Senhor não dá porque não é a hora. Ou porque você não amadureceu para receber. E você receber um dinheiro que você não está pronto, vai acabar com a tua vida. Então, muitas das vezes, em primeiro lugar, buscar Deus, amadurecer. Deus vai colocar recursos em nossas mãos, quando nós estivermos espiritualmente maduros, para administrar. A bênção que não passa pelo altar, pode destruir quem recebeu. Tem que passar. Tem que ser apresentado diante de Deus tudo o que nós formos fazer. A palavra de Deus diz, apresenta os teus projetos, os teus planos e projetos serão bem sucedidos. Porque você apresentou. Muitas das vezes nós queremos ir com a nossa força, com a nossa inteligência. Inteligência, porque a sabedoria vem dele. Aí nós vamos, aí nós quebramos a cara. A hora que quebramos a cara que nós vamos lembrar, nossa, podia ter falado com Deus. Não falou. E o Senhor estava lá esperando para te dar a direção. Mas você só foi. Então vamos pedir antes de qualquer coisa. Pedir sabedoria. Prosperidade não é ter muito. É nunca faltar o cuidado de Deus. É nunca faltar
o cuidado de Deus. Porque quando tem o cuidado de Deus, tem tudo. Deus está cuidando. Porque até para prosperar, você não pode perder a essência. Qual que é a essência? De quem você é. A sua identidade em Cristo. Porque nós estamos falando de cristãos. Amém? Então, se você prosperar, aí coloca o dinheiro como seu senhor e vai indo, perdendo a sua essência. Isso é uma coisa valiosa, a essência, a identidade. Se o Senhor te abençoou, se o Senhor te prosperou, a sua essência não pode se perder. Você tem que falar, glória a Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Mas eu vou ser um abençoador da sua obra. Eu vou ajudar outras vidas. Não só a obra, mas eu vou abençoar outras vidas que aí fora o Senhor coloca um monte para você poder abençoar. Ser generoso, igual Abraão foi. Seja generoso, né? Seja generoso. O Senhor nos ensina a prosperar, sem nos afastar da tua presença. Que nunca falte na nossa vida fidelidade, sabedoria e generosidade em nossa vida financeira, em todas as áreas. Porque o Senhor é um Deus que provê. O Senhor é um Deus que provê tudo. Nós somos limitados, mas o Senhor não. Nós somos limitados, nós não podemos, mas o Senhor pode. E Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Às vezes a gente pensa uma coisa muito pouca, sabe? Aí Deus vem ali e te surpreende. Por quê? Nossa, Senhor, o Senhor me abençoou muito mais do que aquilo que eu pensava. Quantas vezes Deus fez isso na nossa vida? Quantas vezes? E o Senhor abençoa todos os dias. É que às vezes queremos ver coisas grandes e esquecemos de agradecer as coisas pequenas. Que temos que agradecer. Senhor, obrigada por o Senhor ter me levantado hoje da cama. Obrigada porque eu tenho saúde para trabalhar. Obrigada pela minha família, está tudo bem. E se não está, coloca a tua família diante de Deus, que não há causa que Ele perca. O Senhor não perde nenhuma que você coloca diante dEle. O inimigo não pode tocar em nada que é teu, se não tiver a permissão de Deus. Só a permissão de Deus. Se não tiver, não vai tocar. Nós temos que colocar no lugar de filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E o Senhor vai querer mal para os filhos? Não, vai querer o bem. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos orar agora, vamos ficar de pé. Eu espero que você foi muito abençoado com essa palavra, porque eu fui. Deus falou muito comigo nessa palavra. E eu quero que hoje você coloque diante de Deus. Qual que é o teu problema hoje? Nós vamos falar de prosperidade, mas a prosperidade é todas as áreas. De repente nós estamos falando de prosperidade, você tem dinheiro, ok. Mas o teu problema é familiar, então você vai colocar a família. Nós estamos falando aqui de prosperidade do Senhor, é todas as áreas, não é somente dinheiro. Então você aí no teu cantinho, nós vamos orar, nós vamos clamar. E você vai colocar esse problema seu diante do Senhor. E aí você fala com o Senhor, Senhor, que o Senhor pode colocar na minha mão que eu posso fazer? Não sei. É você e Deus. Se você tem vontade de fazer um propósito, faça. Faça um propósito. Apresente diante do Senhor. E aí você vai testemunhar que Ele faz.